O sheik impõe uma única condição em troca do perdão da dívida da jovem. Casará comigo e aprenderá a fazer amor. Se você gosta de histórias como essa, não deixe de se inscrever neste canal. Postamos todos os dias. Continuando. Os últimos raios do sol castigavam o solo rachado do sertão cearense. Isabela Costa observava pela janela da pequena casa de alvenaria a extensão de terra ressequida que um dia fora produtiva. Aos 23 anos, carregava nos ombros o peso de uma família à beira do colapso. O rosto jovem, emoldurado por cachos escuros, mantinha uma expressão determinada que escondia o desespero crescente dentro de seu peito. O pequeno sítio dos Costa, herança de 3 gerações, estava prestes a desaparecer. A seca implacável dos últimos 2 anos devastara a plantação de mandioca e milho. As dívidas com o banco se acumulavam em notificações amareladas sobre a mesa da cozinha. E, como se não bastasse, seu pai, Manuel, definhava no quarto dos fundos, consumido por um câncer que avançava silenciosamente, sem acesso ao tratamento que poderia salvá-lo. Isabela ajeitou a saia simples e voltou para o quarto onde o pai repousava. Seu rosto, antes vigoroso e marcado pelo trabalho na terra, agora parecia uma máscara de cera, pálida e frágil. Ele dormia um sono inquieto, interrompido por acessos de tosse. A jovem umedeceu seus lábios com um pano molhado e segurou sua mão enrugada entre as suas. Não vou deixar que percamos tudo, pai. Prometo. No dia seguinte, Isabela percorreu os 15 quilômetros até Juazeiro do Norte, na velha moto que ainda funcionava. Visitou o gerente do banco pela 3ª vez naquela semana, carregando um envelope com as últimas joias da mãe, falecida há 5 anos. Não era suficiente. Procurou antigos compradores dos produtos da fazenda, mas ninguém se arriscava a investir em terras secas. Até mesmo o pároco da igreja local, que sempre ajudara a comunidade nos momentos difíceis, apenas ofereceu orações. A paróquia também sofria com a escassez. Ao retornar para casa no final da tarde, Isabela encontrou um carro importado estacionado no terreiro. O veículo negro e imponente parecia uma criatura alienígena em meio à simplicidade rústica da propriedade. Antes mesmo de descer da moto, ela sentiu o coração acelerar. Conhecia aquele carro. Pertencia a Ricardo Azevedo, o homem mais poderoso da região. Ricardo não era apenas um fazendeiro, era um império. Suas terras se estendiam por hectares intermináveis. Suas empresas dominavam o agronegócio no Vale do Jaguaribe, e seus negócios se espalhavam de Fortaleza ao Rio de Janeiro. Aos 42 anos, era temido e respeitado em igual medida. Diziam que tinha a frieza dos grandes predadores e a visão aguçada para oportunidades. Nascido em uma família tradicional, multiplicara a fortuna herdada através de métodos que muitos consideravam implacáveis. Isabela o encontrou na sala, sentado em uma cadeira de madeira simples que parecia pequena demais para sua presença. Ele não sorria. O terno escuro, impecavelmente cortado, contrastava com as paredes descascadas. A postura ereta e o olhar penetrante o faziam parecer ainda mais alto do que seus quase 1,90 m. Senhorita Costa, disse ele, levantando-se quando ela entrou. Sua voz era grave, controlada, como se medisse cada palavra. Vim tratar pessoalmente da situação da sua propriedade. Isabela permaneceu de pé, as mãos ligeiramente trêmulas. As terras não estão à venda, mas senhor Azevedo. Um esboço de sorriso atravessou o rosto anguloso do homem. A todos tem seu preço, senhorita, principalmente quando as alternativas se esgotam. Ele caminhou até a janela, observando a propriedade com olhos calculistas. Seu pai precisa de tratamento no Rio de Janeiro. Suas terras precisam de investimento para voltar a produzir. E o banco? Ele fez uma pausa dramática. O banco me cedeu os direitos sobre suas dívidas ontem. Isabela sentiu o sangue gelar nas veias. Agora entendia. Ricardo comprara suas dívidas. Não precisava mais negociar com o banco. Agora devia a ele diretamente. Por quê? Ela perguntou, a voz mais firme do que esperava. Estas terras não valem tanto assim para alguém como o senhor. Ricardo virou-se lentamente. A luz do entardecer projetava sombras sobre seu rosto,
destacando os traços marcantes e o olhar que parecia enxergar além da superfície. Tenho uma proposta diferente do que imagina, senhorita Costa. Sentaram-se à mesa da cozinha. Isabela serviu café simples em xícaras de ágata que pareciam constrangedoras diante do homem acostumado a porcelanas finas. Ricardo não tocou na bebida. Preciso de uma esposa, disse ele, sem rodeios. Não por amor ou companheirismo. Preciso de alguém que dê legitimidade à minha imagem pública. Alguém que possa me acompanhar em eventos, que saiba se comportar com discrição e que não tenha expectativas românticas. Isabela sentiu o ar escapar de seus pulmões. A proposta era tão inesperada que por alguns segundos pensou ter entendido errado. Está me propondo um casamento? Um contrato, corrigiu ele. Em troca, pagarei suas dívidas, garanto o melhor tratamento para seu pai no Rio de Janeiro e investirei o suficiente para recuperar a produtividade dessas terras. Sua família estará a salvo. O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. Isabela procurava palavras que não vinham. Por que eu? Existem mulheres de famílias influentes que aceitariam. Não quero conexões políticas ou sociais. Quero alguém que saiba o valor do que estou oferecendo, que tenha motivos reais para honrar o acordo. Além disso, ele a estudou com um olhar calculista. Você tem educação suficiente, postura natural e uma beleza discreta que não chama a atenção indesejada. A frieza com que ele a avaliava era desconcertante. Isabela sentiu-se como uma mercadoria sendo inspecionada. E quais seriam minhas obrigações? Ricardo apoiou as mãos na mesa, os dedos longos e firmes, marcados pelo trabalho apesar da riqueza. Acompanhar-me em eventos quando solicitado, manter discrição absoluta sobre nossos arranjos pessoais, administrar a casa principal na fazenda Azevedo e... Ele fez uma pausa quase imperceptível. Compartilhar minha cama. Casará comigo e aprenderá a fazer amor. As últimas palavras caíram como pedras no estômago de Isabela. Ela não era ingênua, sabia o que significava um casamento, mas a maneira direta, quase clínica, com que Ricardo abordava a questão tornava tudo mais intimidador. Preciso de tempo para pensar, ela conseguiu dizer, a voz ligeiramente trêmula. Tem até amanhã, respondeu ele, levantando-se. O banco marcou o leilão das terras para a próxima semana e seu pai precisa iniciar o tratamento o quanto antes. Naquela noite, Isabela não dormiu. Sentada na varanda da casa, observava as estrelas no céu claro do sertão, buscando respostas que não vinham. A proposta de Ricardo era uma prisão, mas também a única chance de salvar sua família. Pensou em seu pai, nas terras que representavam a história de seus antepassados, nos sonhos que havia construído para sua vida. Nada disso seria possível sem aceitar o contrato oferecido pelo fazendeiro. Na manhã seguinte, quando o carro de Ricardo estacionou novamente no terreiro, Isabela já o esperava. Vestia o melhor que tinha, uma saia azul simples e uma blusa branca, os cabelos presos em um coque baixo. Parecia mais velha, mais resoluta. Aceito sua proposta, disse ela, antes mesmo que ele descesse completamente do veículo. Ricardo assentiu, como se nunca tivesse duvidado da resposta. Mas o contrato está no carro. Assinaremos agora. Sem testemunhas além do motorista, que permaneceu à distância respeitosa, Isabela assinou o documento que mudaria sua vida para sempre. Não havia romantismo, nem promessas vazias. Era um negócio selado com tinta sobre papel. A cerimônia será no próximo sábado, na capela da fazenda, apenas o necessário para oficializar, informou Ricardo. Um motorista virá buscá-la na sexta-feira. Traga apenas o essencial. O resto providenciarei. Ele hesitou por um instante, como se fosse dizer algo mais, mas apenas estendeu a mão para um aperto formal, que Isabela aceitou com um tremor quase imperceptível. 3 dias depois, seu pai embarcava para o Rio de Janeiro, acompanhado por uma enfermeira contratada por Ricardo. O tratamento já estava agendado em um dos melhores hospitais oncológicos do país. Isabela o abraçou com força na despedida. Não entendo por que ele está fazendo isso. Filha, murmurou o homem debilitado. Tome cuidado. Vai ficar tudo bem, pai. Concentre-se apenas em melhorar. Na sexta-feira, conforme combinado, um motorista chegou para buscá-la.
Isabela entrou no carro de luxo carregando apenas uma mala pequena com roupas simples e alguns objetos pessoais, uma fotografia da família, o terço da mãe e um livro de poesias que a acompanhava desde a adolescência. A Fazenda Azevedo era um mundo à parte. Localizada a cerca de 50 quilômetros de Juazeiro do Norte, estendia-se por hectares de terra irrigada, um oásis verde em meio à aridez do sertão. A casa principal, uma construção imponente que mesclava elementos coloniais com toques modernos, erguia-se no alto de uma colina, cercada por jardins bem cuidados e uma piscina que refletia o azul do céu. Isabela foi recebida por Dona Emília, a governanta que administrava a casa há mais de 20 anos. Uma senhora de meia idade, rosto austero e olhos vigilantes, que a avaliou dos pés à cabeça com desconfiança mal disfarçada. O senhor Ricardo determinou que a senhorita ficará no quarto principal, informou ela, conduzindo Isabela pelos corredores decorados com móveis de madeira nobre e obras de arte. Suas roupas novas já estão nos armários. Se precisar de algo, é só chamar alguma das empregadas. O quarto era maior que toda a casa onde Isabela crescera. Decorado em tons de azul e branco, tinha uma cama king size no centro, amplos armários, e uma varanda com vista para os vinhedos que se estendiam até o horizonte. Uma porta lateral levava a um banheiro de mármore com banheira e chuveiro duplo. Dona Emília deixou-a sozinha, sem mais explicações. Isabela abriu os armários e encontrou dezenas de peças novas, vestidos, calças, blusas, todas de marcas caras e em tamanhos precisamente ajustados para ela. Havia também uma seleção de lingeries finas e delicadas que a fizeram corar ao imaginar como Ricardo sabia suas medidas exatas. Tomou um banho demorado e escolheu um vestido simples entre os novos. Quando saiu para explorar a casa, percebeu olhares curiosos e sussurros dos funcionários que cruzavam seu caminho. Era evidente que todos sabiam quem ela era e por que estava ali. Alguns olhavam com pena, outros com desprezo mal disfarçado. O jantar foi servido às 8 em ponto, em uma sala de jantar formal com mesa para 12 pessoas. Isabela sentou-se em uma extremidade, sentindo-se pequena e deslocada. Ricardo chegou pontualmente, usando calça social e camisa branca. Sentou-se na outra ponta da mesa, criando uma distância física que simbolizava o abismo entre seus mundos. «Espero que tenha encontrado tudo em ordem», disse ele, enquanto os empregados serviam a entrada. «Sim, obrigada», respondeu Isabela, tentando manter a compostura. A conversa durante o jantar foi mínima e superficial. Ricardo perguntou se ela precisava de algo. Informou sobre o estado de saúde de seu pai. Estável, respondendo bem aos primeiros exames. E comentou brevemente sobre a cerimônia do dia seguinte. Será às 10 da manhã na capela. O padre já foi informado. Haverá apenas alguns funcionários essenciais como testemunhas. Isabela assentiu, incapaz de elaborar uma resposta. A realidade do que estava prestes a acontecer pesava cada vez mais sobre seus ombros. Após o jantar, Ricardo a acompanhou até o quarto. Parou à porta, mantendo uma distância respeitosa. Descanse. Amanhã será um dia importante. Por um momento, Isabela pensou que ele entraria no quarto, que reivindicaria seus direitos contratuais antes mesmo da cerimônia. Mas Ricardo apenas fez um leve aceno com a cabeça e se afastou pelo corredor. A capela da fazenda era uma construção simples e elegante, com vitrais que filtravam a luz do sol em feixes coloridos. Não havia flores, música ou decorações especiais. Isabela usava um vestido branco simples, de corte reto, que encontrara no armário junto com um bilhete de Dona Emília, para a cerimônia. Ricardo a esperava no altar, usando um terno cinza escuro. Seu rosto não demonstrava emoção, nem felicidade, nem arrependimento, apenas a mesma expressão controlada de sempre. O padre, um senhor idoso que parecia ligeiramente desconfortável com a situação, conduziu uma cerimônia breve e direta. Os votos foram os tradicionais, pronunciados com voz firme por Ricardo e quase inaudível por Isabela. Quando o padre os declarou marido e mulher, Ricardo se inclinou e depositou um beijo casto em seus lábios, o primeiro contato físico entre eles. Foi um toque breve,
sem paixão ou ternura, apenas o cumprimento de uma formalidade. Não houve recepção ou comemoração. Após a cerimônia, Ricardo precisou atender a negócios urgentes, deixando Isabela sozinha na casa grande. Ela passou o resto do dia vagando pelos cômodos, sentindo-se uma intrusa em seu novo lar. Os funcionários mantinham distância respeitosa, mas seus olhares comunicavam curiosidade e, em alguns casos, desdém mal disfarçado. Durante o jantar, novamente formal e silencioso, Ricardo informou que precisaria viajar ao Rio de Janeiro na semana seguinte. Aproveitarei para verificar pessoalmente o tratamento de seu pai, disse ele, com um tom neutro que não permitia saber se estava fazendo um favor ou cumprindo uma obrigação contratual. Obrigada, respondeu Isabela, baixando os olhos para o prato. Posso escrever uma carta para entregar a ele? Ricardo assentiu. Um silêncio pesado se instalou entre eles, quebrado apenas pelo tilintar dos talheres. Quando terminaram a sobremesa, Ricardo se levantou e estendeu a mão para ela, um gesto que a surpreendeu. Venha. Isabela sentiu o coração acelerar, sabia o que viria a seguir. Era sua noite de núpcias, uma noite que, em outras circunstâncias, deveria ser de intimidade e descoberta entre duas pessoas que se amavam. Em vez disso, sentia-se caminhando para o cumprimento de mais uma cláusula contratual. Ao entrarem no quarto, Ricardo fechou a porta e permaneceu parado por alguns instantes, observando-a. Seu olhar havia mudado. Não era mais frio e calculista, mas intenso, com um brilho que Isabela não conseguia decifrar. Pode usar o banheiro primeiro, disse ele, com uma gentileza inesperada. Isabela assentiu, pegando uma camisola de seda do armário, branca e elegante, mas sem a vulgaridade que temera encontrar. No banheiro, tomou um banho demorado, tentando acalmar os nervos. Olhou-se no espelho, o rosto corado pela ansiedade, os olhos escuros revelando o medo que tentava esconder. É apenas um contrato, sussurrou para si mesma. Você está fazendo isso pela sua família. Quando saiu, Ricardo estava sentado na beira da cama, já sem o paletó e a gravata, os primeiros botões da camisa abertos. Ele se levantou ao vê-la, seus olhos percorrendo lentamente seu corpo coberto pela camisola. Você é muito mais bonita do que aparenta à primeira vista, disse ele, com uma voz mais baixa e rouca do que o habitual. Isabela não soube como responder. Ficou parada, as mãos trêmulas segurando o roupão que cobria a camisola, esperando pelo pior, pela humilhação, pela brutalidade que temia. Ricardo se aproximou lentamente, ergueu a mão e tocou seu rosto com delicadeza surpreendente, os dedos traçando o contorno de sua mandíbula. Depois, com gestos deliberadamente lentos, desfez o nó do roupão, deslizando-o pelos ombros dela até cair no chão. Não tenha medo, murmurou ele. Não vou machucá-la. O primeiro beijo veio suave, quase hesitante, tão diferente da frieza que ele demonstrara até então. Os lábios de Ricardo eram firmes, mas gentis, explorando os dela com uma paciência que Isabela não esperava. Suas mãos grandes seguravam o rosto dela com uma delicadeza que contrastava com sua aparência imponente. Guiou-a até a cama, sentando-se ao seu lado. Continuou beijando-a, agora com mais intensidade, mas sem pressa. Suas mãos percorriam os braços dela, depois os ombros, as costas, sempre com toques firmes, mas respeitosos. Você nunca... Ele hesitou, o olhar questionador encontrando o dela. Isabela balançou a cabeça negativamente, o rubor intensificando em seu rosto. Era verdade. Nunca estivera com um homem antes. Na pequena comunidade onde crescera, os namoros eram poucos e castos, vigiados por olhos atentos da vizinhança. Ricardo assentiu, uma expressão indescritível atravessando seu rosto. Vamos com calma, então. O que se seguiu foi uma iniciação gentil e paciente. Ricardo a guiava com palavras baixas e toques firmes, ensinando-a sem humilhá-la. Sua experiência era evidente, mas não havia arrogância em seus gestos, apenas uma determinação tranquila em fazer com que ela sentisse prazer. Quando finalmente se uniram, Isabela sentiu dor, como esperava. Mas Ricardo esperou que ela se ajustasse, observando seu rosto com atenção, beijando suas lágrimas quando elas escaparam.
E depois, quando o desconforto inicial passou, ele a conduziu a sensações que nunca imaginara possíveis. Seu corpo respondia de maneiras que a surpreendiam, como se despertasse de um longo sono. Após o clímax, que veio primeiro para ela e depois para ele, Ricardo não se afastou imediatamente. Manteve-a em seus braços por algum tempo, os dedos traçando padrões distraídos em suas costas. Não houve declarações de amor ou promessas vazias, apenas um silêncio que, pela primeira vez, não parecia opressivo. Quando finalmente rolou para o lado, Ricardo a surpreendeu novamente ao puxá-la para perto, ajeitando-a contra seu peito. O coração de Isabela estava confuso. Parte dela queria odiá-lo por transformá-la em uma mercadoria, por comprar sua vida com um contrato frio. Outra parte estava grata pela gentileza inesperada, pelo cuidado que demonstrara em um momento que poderia ter sido apenas mais uma humilhação. Durma, sussurrou ele, a voz rouca de sono. Amanhã será um novo dia. Isabela fechou os olhos, exausta física e emocionalmente. Seu último pensamento antes de adormecer foi que, enquanto seu corpo havia se rendido aos ensinamentos de Ricardo, sua alma entrava em uma guerra silenciosa, entre a gratidão e a revolta, entre a aceitação e a resistência. Uma guerra que apenas começava. Durante os dias seguintes, Isabela descobriu que a rotina na fazenda Azevedo seguia um ritmo próprio, independente de sua presença. Ricardo saía cedo para supervisionar os negócios, retornando apenas para o jantar. As refeições continuavam sendo momentos de conversas escassas. Embora ele ocasionalmente perguntasse sobre seu dia ou compartilhasse alguma informação sobre os negócios. As noites, porém, eram diferentes. No quarto, Ricardo se transformava, não em um homem apaixonado, mas em um amante atencioso e paciente. Ensinava-a sobre seu próprio corpo com uma mistura de autoridade e gentileza que a deixava confusa. Por que demonstrava tal consideração na intimidade, enquanto mantinha tanta distância durante o dia? A solidão pesava sobre Isabela. Os funcionários da casa, seguindo o exemplo de Dona Emília, tratavam-na com uma formalidade distante. Não era hostilidade declarada, mas a mensagem era clara. Ela não pertencia àquele lugar, não era verdadeiramente uma Azevedo. Foi durante uma tarde particularmente solitária que Isabela descobriu a biblioteca da casa. Escondida em uma ala mais antiga da mansão, era um cômodo amplo com estantes do chão ao teto, repletas de livros de todos os tipos. Havia desde clássicos da literatura até volumes técnicos sobre agricultura, economia e administração. Um espaço que, pelo acúmulo de poeira em alguns cantos, parecia pouco frequentado. Ali, entre páginas amareladas e o cheiro reconfortante de papel antigo, Isabela encontrou um refúgio. Passava horas explorando os volumes, descobrindo autores que nunca conhecera, mergulhando em histórias que a transportavam para longe de sua realidade confinada. Foi também na biblioteca que encontrou os livros contábeis da fazenda, grossos volumes encadernados em couro, meticulosamente organizados por ano. Movida por curiosidade e pelo desejo de entender melhor o império de seu marido, começou a folheá-los. Para sua surpresa, descobriu que tinha facilidade com números. Na escola, sempre fora boa aluna em matemática, mas nunca imaginara que isso pudesse ser um talento real. À medida que mergulhava nos registros financeiros, começava a enxergar padrões, identificar ineficiências, imaginar soluções. Uma tarde, absorta nos livros contábeis, não percebeu a presença de Ricardo até que ele falou, sobressaltando-a. "O que está fazendo?" Isabela levantou-se rapidamente, como se tivesse sido pega em uma transgressão. "Eu estava apenas lendo. Desculpe se não deveria..." Ricardo se aproximou, observando os livros abertos sobre a mesa. Seu rosto não revelava se estava irritado ou meramente curioso. "Entende de contabilidade?" "Não formalmente", respondeu ela, recuperando a compostura. "Mas sempre tive facilidade com números. E notei algumas coisas interessantes nos registros do último ano." Uma sobrancelha de Ricardo se ergueu, um sinal de interesse que ela já começava a reconhecer. "Que coisas?" Hesitante a princípio, depois com crescente confiança.
Isabela explicou sua observação sobre como os custos de irrigação haviam aumentado desproporcionalmente em uma área específica da fazenda, sugerindo um possível vazamento ou ineficiência no sistema. Ricardo a escutou em silêncio, o rosto impenetrável. Quando ela terminou, ele continuou olhando-a por alguns instantes, como se a visse pela primeira vez. Interessante, disse finalmente. Vou verificar isso amanhã. Naquela noite, durante o jantar, Ricardo quebrou o padrão de silêncio. Você tinha razão, disse ele, surpreendendo-a. Havia um problema no sistema de irrigação do setor norte. Economizaremos milhares de reais por mês com o conserto. Isabela sentiu um calor inesperado no peito, uma sensação de orgulho e satisfação que não experimentava havia muito tempo. Fico feliz em ter ajudado, respondeu, permitindo-se um pequeno sorriso. Ricardo a estudou por alguns instantes, os olhos escuros revelando um brilho de curiosidade. Onde aprendeu a analisar números assim? Na escola, suponho. Sempre gostei de matemática, e na nossa pequena propriedade, era eu quem ajudava meu pai com as contas. Ricardo assentiu, pensativo. Depois, num gesto que a pegou completamente desprevenida, estendeu a mão sobre a mesa e tocou a dela brevemente. Talvez possamos encontrar um uso para esse seu talento. Aquele toque casual, o primeiro gesto de reconhecimento público que ele demonstrava, marcou o início de uma transformação sutil. Nos dias seguintes, Ricardo começou a deixar relatórios financeiros em cima da mesa de cabeceira, sem explicações. Isabela os lia, fazia anotações, destacava pontos que lhe chamavam a atenção. Durante o jantar, ele ocasionalmente perguntava sua opinião sobre algum aspecto dos negócios. No início, ela respondia timidamente, temendo parecer presunçosa. Mas a cada conversa, ganhava mais confiança ao perceber que ele realmente escutava suas observações. As mãos, que antes se afastavam após as refeições, agora ocasionalmente se encontravam em toques breves. As palavras, ainda escassas, tornavam-se menos formais. E nas noites, a intimidade ganhava nuances mais complexas, não apenas física, mas com momentos de conversa real, quando Ricardo, exausto após um dia de trabalho, compartilhava fragmentos de seus pensamentos antes de adormecer. Certa noite, Isabela acordou e o encontrou observando-a na penumbra. Seus olhos, normalmente guardados por uma muralha de autocontrole, pareciam vulneráveis na escuridão. — O que foi? Perguntou ela, a voz rouca de sono. — Nada, respondeu ele, desviando o olhar. Mas sua mão acariciou o rosto dela com uma delicadeza que falava mais que palavras. — Volte a dormir. Na manhã seguinte, Isabela encontrou um livro na mesa de cabeceira, um romance que mencionara ter vontade de ler durante uma de suas raras conversas. Não havia bilhete, nem menção ao presente durante o café da manhã, mas aquele gesto silencioso dizia algo que as palavras de Ricardo ainda não conseguiam expressar. A barreira de gelo começava, muito lentamente, a derreter. Um mês se passou desde o casamento. A fazenda Azevedo agora respirava um ar ligeiramente diferente. Os funcionários, que antes evitavam Isabela, começavam a cumprimentá-la com acenos discretos. Dona Emília, sempre rígida, ocasionalmente pedia sua opinião sobre o cardápio ou a organização de algum evento na propriedade. Era como se a casa, lentamente, a aceitasse. Ricardo começou a chamar Isabela para reuniões com gerentes e administradores. No início, ela apenas observava, sentada discretamente em um canto da sala. Mas com o tempo, ele passou a pedir sua opinião diretamente, surpreendendo tanto a ela quanto aos funcionários mais antigos. Alguns rostos demonstravam desconforto evidente quando Ricardo valorizava as sugestões da jovem esposa sobre questões financeiras ou administrativas. Ela tem um olhar fresco sobre os problemas, explicou Ricardo certa vez, quando um dos gerentes questionou indiretamente a presença dela, uma intuição natural para números que muitos contadores formados não possuem. Aquele elogio público, dito com a naturalidade de quem constata um fato, trouxe um rubor ao rosto de Isabela que ela não conseguiu esconder. Não era apenas o reconhecimento profissional,
era a forma como Ricardo a olhara ao dizer aquelas palavras. Um olhar que continha algo além da frieza habitual. As noites também mudavam. A intimidade física, antes um território de descoberta controlada por Ricardo, tornava-se um diálogo entre corpos que aprendiam a se comunicar. Isabela já não era apenas uma aluna, tornava-se participante ativa, surpreendendo-o com iniciativas que faziam os olhos dele escurecerem de desejo. Certa manhã, após uma noite particularmente intensa, Isabela percebeu um livro de poemas deixado discretamente ao lado do travesseiro, aberto em uma página marcada. Era um soneto de Pablo Neruda, sublinhado em uma linha que dizia: "Te amo sem saber como, nem quando, nem de onde." Não havia dedicatória, nem menção ao livro durante o café da manhã. Mas aquele gesto silencioso fez seu coração acelerar com uma emoção que ainda não ousava nomear. A mudança mais significativa, porém, veio quando Ricardo anunciou que a levaria em uma viagem ao Rio de Janeiro. "Visitaremos seu pai no hospital", disse ele durante o jantar, "e depois participaremos de um evento importante, o lançamento da nova linha de vinhos da vinícola Azevedo." Isabela sentiu uma mistura de alegria pela possibilidade de ver o pai e apreensão pelo evento social. "Não tenho roupas adequadas para um lançamento desse porte", confessou. Um sorriso quase imperceptível tocou os lábios de Ricardo. "Isso é facilmente resolvido." No dia seguinte, uma estilista pessoal chegou à fazenda com uma seleção de vestidos de grife, sapatos e acessórios. Isabela, acostumada à simplicidade, sentiu-se deslocada entre tantos luxos, mas a profissional, uma mulher elegante de meia-idade, a tranquilizou com gentileza. O senhor Azevedo pediu que encontrássemos peças que valorizassem sua beleza natural. "Sem exageros", explicou ela. "Ele mencionou especificamente que não queria transformá-la em algo que você não é." Aquela consideração inesperada tocou Isabela profundamente. Ricardo poderia tê-la vestido como um troféu, coberta de joias e excessos para exibição pública. Em vez disso, respeitava sua essência. A viagem ao Rio de Janeiro foi reveladora em muitos aspectos. O reencontro com o pai, agora instalado em um apartamento confortável perto do hospital, mostrou a Isabela o quanto sua decisão havia valido a pena. Manuel Costa, ainda frágil, mas visivelmente melhor, a abraçou com lágrimas nos olhos. "Você está diferente, filha", disse ele, estudando-a com um olhar atento. "Há uma nova luz em seus olhos." Isabela sorriu, incerta sobre como explicar as transformações que ocorriam dentro dela. Como contar ao pai que o casamento de conveniência começava a se tornar algo mais complexo? Que o homem que comprara sua vida com um contrato frio agora a olhava de maneiras que faziam seu coração tropeçar. Ricardo manteve-se respeitosamente distante durante a visita, permitindo a privacidade entre pai e filha. Apenas no final, aproximou-se para uma conversa formal com o Sr. Costa sobre o andamento do tratamento e os próximos passos. "Sua filha tem sido uma grande parceira", disse Ricardo com uma naturalidade que surpreendeu Isabela. "Sua intuição para negócios é impressionante." O olhar que Manuel lançou à filha continha uma pergunta silenciosa que ela não soube responder. Havia mais naquelas palavras do que uma simples constatação profissional. O evento na vinícola, realizado em um dos hotéis mais luxuosos do Rio de Janeiro, era um território completamente novo para Isabela. Vestida com um elegante vestido azul noite que valorizava suas curvas discretas sem vulgaridade, ela se sentia como uma atriz interpretando um papel. Empresários importantes, políticos influentes, celebridades, um mundo distante de tudo que conhecera até então. Para sua surpresa, Ricardo não a deixou sozinha em nenhum momento. Mantinha-a ao seu lado, apresentando-a com evidente orgulho. "Minha esposa Isabela", dizia ele, a mão ocasionalmente pousada nas costas dela em um gesto protetor. Aquele "minha esposa" soava diferente agora, não como a afirmação de propriedade que ela temera no início, mas como algo que carregava uma nova camada de significado. Durante a noite, vários convidados a abordaram com curiosidade mal disfarçada. A nova Senhora Azevedo era um mistério nos círculos sociais.
De onde viera? Como conquistar um dos solteiros mais cobiçados do agronegócio brasileiro? Isabela navegou pelas conversas com uma dignidade natural que impressionou até mesmo Ricardo. Não tentou fingir uma sofisticação que não possuía, mas também não se intimidou. Falou com sinceridade sobre suas origens simples, evitando detalhes que pudessem soar como fofoca, e demonstrou conhecimento genuíno sobre os negócios quando o assunto surgia. "Você foi extraordinária", comentou Ricardo no elevador do hotel, quando finalmente estavam a sós. Seus olhos tinham um brilho que Isabela nunca vira antes, uma mistura de admiração e algo mais profundo que fez seu coração acelerar. Naquela noite, a intimidade entre eles transcendeu o físico. Havia uma nova urgência nos toques de Ricardo, uma vulnerabilidade em seus beijos que falava de sentimentos ainda não expressos em palavras. E depois, enquanto repousavam na penumbra do quarto de hotel, ele manteve-a firmemente em seus braços, como se temesse que ela pudesse desaparecer. Na manhã seguinte, Isabela acordou sozinha na cama. Encontrou Ricardo na varanda da suíte, observando a cidade que despertava 15 andares abaixo. Vestindo apenas calça de pijama, com os cabelos escuros desalinhados e a barba por fazer, parecia mais jovem, mais acessível. "Bom dia", disse ela, aproximando-se hesitante. Ricardo virou-se, e algo em seu olhar fez Isabela parar. Havia uma intensidade ali, uma luta interna visível. "O que você está fazendo comigo, Isabela?", perguntou ele, a voz baixa e rouca. "Eu não entendo." "Nem eu", confessou ele, passando a mão pelos cabelos em um gesto incomum de nervosismo. Isso deveria ser apenas um contrato, prático, controlado. Isabela sentiu o coração acelerar. Era a primeira vez que Ricardo falava abertamente sobre o que acontecia entre eles. "E não é mais?", ousou perguntar. Ricardo deu um passo em sua direção, os olhos fixos nos dela, com uma intensidade quase dolorosa. "Você sabe que não." Antes que pudessem continuar aquela conversa potencialmente transformadora, o telefone tocou. Era da recepção do hotel. Uma emergência nos negócios exigia a presença imediata de Ricardo. O momento de vulnerabilidade evaporou-se, a máscara do empresário implacável retornando ao seu lugar. "Continuamos essa conversa em casa", disse ele, já se dirigindo ao banheiro. Mas a conversa não aconteceu. De volta à fazenda, Ricardo mergulhou em uma crise que exigia toda a sua atenção. Problemas com exportação, questões políticas afetando o agronegócio, reuniões intermináveis. Durante dias, Isabela mal o viu, exceto por breves momentos durante as refeições, quando ele parecia exausto demais para qualquer diálogo profundo. A vida seguiu seu curso. Isabela, cada vez mais envolvida na administração da fazenda, descobria uma satisfação inesperada em aplicar sua inteligência natural a problemas concretos. Ricardo confiava-lhe responsabilidades crescentes, e ela correspondia com resultados que impressionavam até os funcionários mais céticos. Foi durante esse período que Isabela desenvolveu um interesse especial pelos cavalos da fazenda. Ricardo possuía uma criação respeitada de manga larga marchador, uma raça brasileira de prestígio. Inicialmente intimidada pelos animais imponentes, Isabela foi gradualmente se aproximando, incentivada pelo treinador, um senhor experiente que reconheceu nela uma afinidade natural com os cavalos. Aprendeu a montar, primeiro com hesitação, depois com crescente confiança. As cavalgadas matinais tornaram-se seu momento favorito do dia. A liberdade de galopar pelos campos extensos da fazenda trazia uma sensação de controle sobre a própria vida que há muito não experimentava. Ricardo observava essa nova paixão com aprovação silenciosa. Certa manhã, surpreendeu-a com um presente, uma égua jovem, de pelagem castanha e temperamento gentil. "Ela me lembra você", disse ele, enquanto Isabela acariciava o pescoço do animal com evidente encantamento, aparentemente dócil, mas com força e determinação nos olhos. O gesto tocou Isabela profundamente. Não era apenas um presente luxuoso, era um reconhecimento de quem ela era, do que se tornava naquela nova vida. As semanas se transformaram em meses. A relação entre Isabela e Ricardo
evoluía em uma dança silenciosa de aproximações e recuos. Havia momentos de conexão profunda, conversas noturnas sobre sonhos de infância, risos compartilhados diante de situações cotidianas. O conforto crescente de acordar nos braços um do outro. Mas também persistiam as barreiras, assuntos que Ricardo se recusava a discutir, aspectos de seu passado que mantinha trancados, a dificuldade evidente que tinha em expressar sentimentos diretamente. Foi numa manhã de domingo, durante uma cavalgada solitária, que tudo mudou. Isabela, confiante em suas habilidades recém-adquiridas, levou sua égua por um caminho mais desafiador nas colinas que circundavam a propriedade. O animal assustou-se com uma cobra que cruzou o caminho, empinou-se violentamente e Isabela, pega de surpresa, foi lançada ao chão. A queda foi severa. Sua cabeça bateu contra uma pedra e por alguns segundos tudo escureceu. Quando recobrou a consciência, sentiu dor intensa no ombro e percebeu que não conseguia se levantar. A égua havia desaparecido, provavelmente retornando ao estábulo. Isabela tentou gritar por ajuda, mas estava longe demais para ser ouvida. O sol forte do sertão castigava e a dor começava a deixá-la tonta. Perdeu a noção do tempo, alternando entre momentos de lucidez e semiconsciência. Não soube quanto tempo se passou até ouvir o som distante de cascos. Depois, vozes urgentes. E, finalmente, braços fortes que a erguiam com cuidado extremo. Isabela, fale comigo! A voz de Ricardo soava irreconhecível, embargada pelo pânico, despida da compostura habitual. Seus olhos, quando ela conseguiu focar os dele, estavam selvagens de preocupação. Estou bem, conseguiu murmurar, apesar da dor latejante. Só meu ombro. Não fale. Poupe sua força, ordenou ele, mas sem a frieza costumeira. Apenas urgência desesperada. Isabela foi carregada até a casa principal e imediatamente examinada pelo médico da família, que diagnosticou uma concussão leve e o ombro deslocado. Após o procedimento doloroso para recolocar a articulação no lugar, recebeu medicamentos que a deixaram sonolenta e confusa. Durante os dias que se seguiram, viu um lado de Ricardo que jamais imaginara existir. Ele cancelou todos os compromissos, delegou responsabilidades urgentes e praticamente não saiu do quarto. Sentava-se ao lado da cama por horas, segurando sua mão enquanto ela dormia sob efeito dos analgésicos. Quando ela acordava, oferecia água, ajudava-a a se alimentar, verificava pessoalmente se os medicamentos estavam sendo administrados corretamente. À noite, Ricardo lia para ela, não relatórios ou documentos de negócios, mas poesias e romances que encontrava na biblioteca. Sua voz grave, normalmente usada para dar ordens ou fechar negociações, agora fluía suave em versos de amor e narrativas de superação. Em um momento de lucidez, Isabela o observou enquanto ele dormia, desconfortavelmente acomodado na poltrona ao lado da cama. Havia abandonado os ternos impecáveis por roupas simples, a barba crescida, dando-lhe um ar vulnerável que contrastava com sua imagem pública. Naquele momento, não era o poderoso empresário, o homem temido e respeitado em toda a região. Era apenas alguém consumido pela preocupação. Certa noite, quando a febre que se seguiu à queda finalmente baixou, Isabela acordou com a sensação de umidade em sua mão. Abriu os olhos e viu Ricardo curvado sobre o leito, segurando seus dedos entre os dele. Lágrimas silenciosas molhando a pele. Ricardo? Chamou, a voz fraca. Ele ergueu o rosto, sem tentar esconder a emoção, algo que jamais fizera antes. Pensei que ia te perder, disse, com uma honestidade crua que quebrou as últimas defesas dela. Estou aqui. Eu não suportaria, continuou ele, as palavras saindo como se fossem arrancadas do peito. Não suportaria perder você agora. Não depois de descobrir que... Ele hesitou, como se tivesse medo das próprias palavras. Descobrir o quê? Insistiu Isabela, o coração acelerando apesar da fraqueza. Ricardo respirou fundo. Um homem habituado a controlar o mundo ao seu redor agora lutando para controlar as próprias emoções. Que preciso de você, confessou finalmente. Mas não sei se isso é amor ou medo de te perder.
Aquelas palavras, ditas com tanta vulnerabilidade, atingiram Isabela como uma onda. Não era uma declaração romântica tradicional, mas vinda de um homem como Ricardo, que construíra muralhas ao redor do próprio coração, significava algo profundo. Também tenho medo, admitiu ela, apertando a mão dele. Medo de sentir algo que não estava no contrato. Um sorriso triste tocou os lábios de Ricardo. O contrato nunca previu isso, disse ele, tocando o rosto dela com delicadeza. Nunca previu que você se tornaria necessária. A recuperação de Isabela marcou uma nova fase na relação. À medida que sua força voltava, algo mudava fundamentalmente entre eles. Ricardo não voltou a mencionar diretamente seus sentimentos, mas suas ações falavam por ele. A forma como procurava estar presente durante as refeições, como ocasionalmente tocava seu rosto ou seu cabelo em gestos despretensiosos de afeto, como parecia mais disposto a compartilhar pensamentos e preocupações. Quando o médico finalmente autorizou Isabela a retomar as atividades normais, Ricardo surpreendeu-a com uma proposta. Quero que visite seu pai, disse ele durante o café da manhã. Ele está muito melhor. E ficou preocupado quando soube do acidente. Pensei que poderíamos passar alguns dias em Juazeiro do Norte. A menção à cidade natal fez Isabela erguer as sobrancelhas. Surpresa. Você viria comigo? Claro, respondeu Ricardo com naturalidade. Nunca conheci adequadamente o lugar onde você cresceu. Além disso, tenho alguns negócios potenciais na região. A viagem a Juazeiro do Norte foi uma revelação para ambos. A pequena propriedade dos Costa, agora recuperada graças aos investimentos de Ricardo, prosperava sob os cuidados de primos distantes que haviam assumido a administração. O pai de Isabela, significativamente recuperado após meses de tratamento, voltara a morar ali, embora com uma enfermeira que o auxiliava nos dias mais difíceis. Vê-lo de pé, caminhando pelo terreno com uma energia que parecia impossível meses atrás, trouxe lágrimas aos olhos de Isabela. O abraço prolongado que trocaram falava de tudo que haviam superado, de sacrifícios que agora pareciam recompensados. Para surpresa de Isabela, Ricardo mostrou-se genuinamente interessado pela propriedade. Passou horas conversando com o Sr. Manuel sobre técnicas de cultivo adaptadas à seca, ouvindo com respeito as experiências de um homem que, embora sem recursos ou educação formal, acumulara décadas de conhecimento prático. Seu pai é um homem sábio, comentou Ricardo durante um passeio pelos limites da propriedade. Entendo de onde vem sua inteligência natural. O comentário, dito com genuína admiração, aqueceu o coração de Isabela. A estadia em Juazeiro do Norte, no entanto, não foi isenta de tensões. No terceiro dia da visita, receberam a visita de André Santos, médico local que cuidara inicialmente do pai de Isabela e que fora amigo próximo da família por anos. O jovem médico, de personalidade carismática e sorriso fácil, demonstrou uma familiaridade com Isabela que incomodou Ricardo visivelmente. As histórias compartilhadas sobre a adolescência, as referências a momentos do passado, a forma como André ocasionalmente tocava o braço dela ao enfatizar um ponto. Tudo isso provocava um enrijecimento na postura de Ricardo, uma frieza no olhar que Isabela reconhecia como perigosa. Durante o jantar, quando André mencionou casualmente que sempre soubera que Isabela estava destinada a coisas grandes, que era talentosa demais para ficar presa naquele fim de mundo, o controle de Ricardo finalmente se rompeu. E, no entanto, você não fez nada para ajudá-la quando o pai dela estava morrendo e a propriedade indo à falência, observou ele, com uma voz falsamente casual que mal disfarçava a hostilidade. Um silêncio constrangedor caiu sobre a mesa. André engoliu em seco, visivelmente desconfortável. Nem todos temos os recursos que você possui, Sr. Azevedo, respondeu ele, tentando manter a dignidade. Recursos? Ricardo ergueu uma sobrancelha. Ou determinação, porque me parece que você sempre admirou Isabela à distância, mas nunca teve coragem suficiente para realmente estar ao lado dela quando ela mais precisou. Ricardo, por favor, interveio Isabela, alarmada com a escalada de tensão. O restante do jantar transcorreu em clima pesado.
André se despediu logo após a sobremesa, com promessas vagas de voltar a visitar o Sr. Manuel. Quando ficaram sozinhos, Isabela confrontou Ricardo. Por que tratou André daquela forma? Ele é um amigo. Sempre ajudou minha família. Ricardo, que observava a noite pela janela da sala, virou-se com um olhar tempestuoso. Amigo, ele olha para você como um homem olha para uma mulher que deseja, não como um amigo. A acusação pegou Isabela de surpresa. Isso é absurdo. André e eu crescemos juntos. Somos como irmãos. Ele não a vê como irmã, insistiu Ricardo, a voz perigosamente controlada. E me pergunto se você realmente o vê como irmão. Foi como se um muro invisível se erguesse entre eles. Toda a proximidade construída nas últimas semanas parecia subitamente ameaçada. Está me acusando de alguma coisa? Perguntou Isabela, a voz trêmula de indignação. Estou questionando o que realmente sente, respondeu Ricardo. Se está comigo apenas pelo contrato, pela segurança de sua família ou se existe algo real. Como ousa? A voz de Isabela elevou-se. Anos de emoções reprimidas finalmente encontrando uma válvula. Fui eu quem foi comprada, Ricardo. Fui eu quem abriu mão de escolhas, de sonhos, de liberdade. E eu dei tudo em troca, ele rebateu, a compostura finalmente ruindo. Salvei seu pai, recuperei suas terras, ofereci uma vida que você jamais teria. Uma vida que não pedi. Um contrato que assinei por desespero. Ricardo avançou um passo, os olhos escurecidos por emoções conflitantes. E agora? Ainda é apenas um contrato para você, quando está nos meus braços à noite, quando me olha daquela forma que me desarma completamente, quando sorri ao me ver chegar. Ainda é apenas obrigação? A pergunta atingiu Isabela como um golpe físico. A verdade era que há muito tempo suas ações haviam deixado de ser motivadas pelo contrato. Quando estava com Ricardo, verdadeiramente com ele, nos momentos de vulnerabilidade compartilhada, não pensava em obrigações ou acordos. Sentia coisas que nunca imaginou possível sentir pelo homem que a comprara. Mas o orgulho ferido e a mágoa da acusação falaram mais alto. Você não sabe amar, Ricardo, disse ela, com uma frieza que não sabia possuir. Você só sabe possuir. O rosto dele empalideceu, como se tivesse levado um tapa. Por um instante, Isabela vislumbrou uma dor tão profunda nos olhos dele que quase recuou em suas palavras. Mas era tarde demais. Ricardo saiu sem dizer nada e não retornou ao quarto que compartilhavam na casa dos Costa. Isabela passou a noite em claro, alternando entre raiva e arrependimento, perguntando-se como as coisas haviam descarrilado tão rapidamente. Na manhã seguinte, encontrou-o na varanda, observando o nascer do sol. Parecia não ter dormido também. Quando se virou para encará-la, seu rosto mostrava os sinais de uma noite de conflito interno. Peço desculpas pelo meu comportamento, disse ele, com uma formalidade que doeu mais que gritos. Foi inapropriado e injusto com você. Isabela aproximou-se hesitante, ainda ferida, mas já arrependida da dureza de suas próprias palavras. Também peço desculpas, não deveria ter dito o que disse. Ricardo balançou a cabeça, um sorriso triste nos lábios. Talvez tivesse razão, admitiu, surpreendendo-a. Talvez eu realmente não saiba amar. Nunca aprendi. Havia uma vulnerabilidade tão crua em sua confissão que Isabela sentiu o coração apertar. O que quer dizer? Ricardo respirou fundo, como se reunisse coragem para algo extremamente difícil. Meu pai era um homem duro, Isabela. Construiu um império do nada, à custa de muitos sacrifícios e algumas escolhas questionáveis. Cresci vendo-o tratar as pessoas como peças em um tabuleiro, incluindo minha mãe e incluindo a mim. Amor era uma fraqueza em nossa casa. Sentimentos eram distrações perigosas. Era a primeira vez que Ricardo falava de sua infância, de sua família. Isabela ouvia em silêncio, percebendo quantas camadas ainda existiam naquele homem que parecia tão simples de definir no início. Aprendi a controlar, a planejar, a conquistar, continuou ele. Aprendi que poder e riqueza trazem segurança, que vulnerabilidade é um risco que não se pode correr nos negócios. Apliquei essas lições a tudo na vida, inclusive ao nosso casamento. Ele deu um passo em sua direção,
os olhos refletindo uma luta interna evidente. Mas então você aconteceu, Isabela, com sua força quieta, sua inteligência natural, sua capacidade de ver além das aparências. E tudo o que aprendi começou a ruir. A confissão, tão honesta e despida de proteções, tocou Isabela profundamente. Ela estendeu a mão, tocando o rosto dele em um gesto de compreensão. Ninguém nasce sabendo amar, Ricardo. Ele cobriu a mão dela com a sua, um gesto quase desesperado. Tenho medo de não saber como, confessou, a voz baixa, de estragar tudo, de machucar você, de não ser o homem que você merece. Isabela sentiu lágrimas nos olhos. Quem poderia imaginar, meses atrás, que o poderoso e frio Ricardo Azevedo estaria diante dela, expondo inseguranças tão profundamente humanas? Podemos aprender juntos, sussurrou ela. Se você quiser. Por um longo momento, Ricardo apenas a observou, como se contemplasse um tesouro raro e frágil. Depois, com voz embargada pela emoção, fez o pedido mais vulnerável que um homem como ele poderia fazer. Ensine-me a amar do jeito certo, Isabela. Aquelas palavras, ditas com tanta honestidade e humildade, quebraram as últimas barreiras. Isabela aproximou-se e o abraçou, sentindo-o tremer ligeiramente em seus braços. O homem de ferro finalmente permitindo-se ser apenas humano. O beijo que seguiu foi diferente de todos os anteriores. Não havia desejo apenas, ou conforto, ou hábito. Havia uma promessa silenciosa, um novo começo, um contrato muito diferente daquele assinado meses atrás. Quando retornaram à fazenda Azevedo no dia seguinte, ambos sabiam que nada seria como antes. O que começara como um casamento de conveniência transformava-se em algo que nenhum deles poderia ter previsto. Uma parceria real, nascida não de contratos frios, mas de escolhas conscientes, dia após dia. E a maior transformação estava apenas começando. Os meses que se seguiram à confissão de Ricardo na varanda da casa dos Costa trouxeram mudanças que nem Isabela nem os funcionários mais antigos da fazenda poderiam ter imaginado. O homem que antes governava seu império com frieza calculista, agora consultava sua esposa antes de decisões importantes. A mulher que entrara na propriedade como uma estranha contratada, agora comandava reuniões, implementava projetos e era respeitada por mérito próprio. É como se a fazenda tivesse ganhado uma nova alma, comentou certa vez Dona Emília, que passara de vigilante desconfiada a aliada leal de Isabela. A transformação não aconteceu da noite para o dia. Houve tropeços, momentos em que Ricardo recaía em velhos padrões de controle, situações em que Isabela precisava lembrá-lo, com firmeza gentil, do compromisso que haviam assumido um com o outro. Mas, a cada dia, a relação evoluía em direção a algo mais profundo que um contrato, uma parceria verdadeira. A vida na fazenda ganhou uma nova atmosfera. Jantares que antes eram silenciosos e tensos tornaram-se momentos de conversas animadas sobre o dia, projetos futuros e até risadas ocasionais. As noites, que já haviam progredido da mera obrigação física para uma intimidade mais profunda, agora traziam momentos de ternura genuína. Ricardo aprendendo, palavra por palavra, gesto por gesto, a expressar sentimentos que havia reprimido por toda a vida. Isabela florescia nesse novo ambiente, sua inteligência natural, agora nutrida por conhecimento prático e teórico. Ricardo havia contratado tutores particulares para complementar sua educação em áreas de interesse, transformava-a em uma gestora respeitada e visionária. Implementou um programa de educação para os filhos dos trabalhadores da fazenda, transformando uma antiga casa de hóspedes em uma escola que oferecia não apenas o currículo básico, mas também formação técnica em agricultura sustentável e administração. Reorganizou o sistema de irrigação, aumentando a eficiência e reduzindo o consumo de água, uma inovação que logo chamou a atenção de fazendeiros de toda a região. Você está revolucionando o modo como operamos, observou Ricardo certa noite, enquanto revisavam projetos em seu escritório compartilhado. Consegue enxergar soluções que nunca me ocorreriam. É porque vejo as coisas de outro ângulo, respondeu Isabela. Cresci do outro lado da equação,
Sei como é ser dependente de um sistema que nem sempre considera as necessidades reais das pessoas. Aquela perspectiva única era precisamente o que tornava a parceria tão poderosa. Ricardo trazia a experiência, os recursos, o conhecimento do mercado. Isabela contribuía com a empatia, a criatividade e a capacidade de conectar-se genuinamente com as pessoas. Juntos, estavam construindo não apenas um relacionamento, mas um legado. Mas nem tudo eram flores. A transformação de Isabela de a moça do sítio falido para a respeitada Signore Azevedo incomodava profundamente alguns setores. Pedro Guedes, capataz da fazenda há mais de 15 anos e primo distante da primeira esposa de Ricardo, falecida em um acidente de carro antes mesmo de Isabela entrar em cena, era o mais vocal entre os descontentes. Homem de meia-idade, tradicionalista e orgulhoso, Pedro Guedes nunca aceitara completamente a presença de Isabela. Nos primeiros meses, quando ela parecia apenas uma aquisição exótica do patrão, limitava-se a ignorá-la educadamente. Mas à medida que sua influência crescia, que suas ideias eram implementadas e seu poder se consolidava, a hostilidade tornou-se cada vez mais evidente. Pequenos sabotagens começaram a acontecer. Relatórios que sumiam misteriosamente antes de reuniões importantes, equipamentos que apresentavam falhas inexplicáveis em projetos liderados por Isabela, rumores espalhados entre os trabalhadores sobre como a patroa queria mudar tudo apenas para mostrar autoridade. Isabela percebia a resistência, mas optava por enfrentá-la com trabalho e resultados em vez de confrontação direta. Sabia que parte da hostilidade vinha de preconceito. Uma mulher jovem, de origem humilde, ocupando posição de poder em um universo tradicionalmente masculino. Outra parte vinha de interesse pessoal. Pedro Guedes sempre alimentara a esperança de tornar-se sócio de Ricardo, não apenas funcionário. A situação chegou ao ponto de ruptura durante uma importante reunião com investidores internacionais interessados no projeto de agricultura sustentável desenvolvido por Isabela. Enquanto ela apresentava os resultados preliminares, Pedro Guedes interrompeu abruptamente. "Com todo respeito, senhora", disse ele, enfatizando o "senhora" com leve desdém. "Estes números parecem otimistas demais. Como alguém com tão pouca experiência no campo pode garantir retornos tão ambiciosos?" Um silêncio tenso caiu sobre a sala de reuniões. Todos os olhares se voltaram para Isabela, esperando ver como reagiria à desautorização pública. Com uma calma que surpreendeu até a si mesma, Isabela sorriu levemente. "Uma excelente pergunta, Sr. Guedes. É exatamente por isso que não me baseio apenas em teorias." Ela abriu uma pasta que mantivera ao lado de sua apresentação. "Aqui estão os relatórios detalhados de cada fase do projeto piloto, incluindo análises independentes realizadas pela Universidade Federal do Ceará. Os números não são otimistas, são conservadores em relação aos resultados reais que já estamos obtendo." Passou a documentação aos investidores, que examinaram com crescente interesse as páginas repletas de dados, gráficos e análises. "Quanto à minha experiência", continuou ela, mantendo o tom profissional apesar da provocação, "acredito que a verdadeira inovação vem justamente de olhares frescos. Às vezes, estar preso a métodos tradicionais impede que vejamos soluções óbvias." Os investidores assentiram, claramente impressionados não apenas com a apresentação, mas com a forma como Isabela lidara com o questionamento hostil. Pedro Guedes, por outro lado, tinha o rosto vermelho de humilhação. Ricardo, que observara o embate em silêncio, finalmente interveio. "Se não há mais questões relevantes, sugiro continuarmos com a apresentação." O olhar que lançou a Pedro Guedes continha um aviso claro, mas o capataz parecia longe de estar intimidado. Após a reunião, quando os investidores já haviam partido com promessas de parceria, Ricardo chamou Isabela ao escritório particular. "Você foi extraordinária", disse ele, com evidente orgulho. Não apenas pelo projeto em si, mas pela forma como lidou com Pedro. Isabela suspirou, deixando finalmente transparecer a tensão que sentira. "Ele me odeia, Ricardo. Ele teme você",
corrigiu o marido, porque percebe o que eu demorei tanto para enxergar, que você é capaz de transformar tudo o que toca. Ricardo se aproximou, tocando o rosto dela com uma ternura que ainda a surpreendia, mesmo depois de meses de convivência mais próxima. Vou demiti-lo amanhã, disse, com a decisão de quem não admite discussão. Não tolerarei esse tipo de comportamento. Isabela balançou a cabeça, segurando a mão dele contra seu rosto. Não, Ricardo. Se você o demitir agora, parecerá que estou me escondendo atrás de você, que preciso que me proteja. Isso apenas fortaleceria os rumores de que não mereço minha posição. Mas esta é uma batalha que preciso vencer por mim mesma, insistiu Isabela, com uma determinação que fazia os olhos de Ricardo brilharem de admiração. À minha maneira. Ele assentiu, respeitando sua decisão, mesmo que visivelmente contrariado. Como quiser, mas se a situação escalar, lidaremos com isso juntos, completou ela, selando a promessa com um beijo. Nas semanas seguintes, Isabela adotou uma estratégia calculada. Em vez de confrontar Pedro Guedes diretamente, passou a envolvê-lo mais nos projetos, atribuindo-lhe responsabilidades específicas que exigiam prestação de contas detalhadas. Ao mesmo tempo, cultivava alianças com outros gerentes e supervisores, demonstrando na prática como suas inovações beneficiavam a todos. O capataz, no entanto, parecia determinado a sabotar seus esforços. Durante uma inspeção conjunta a uma nova área de plantio experimental, fez questão de contradizer todas as orientações de Isabela na frente dos trabalhadores, criando confusão na equipe e minando sua autoridade. Foi a gota de água. Naquela mesma tarde, Isabela convocou uma reunião com toda a equipe administrativa da fazenda, incluindo Pedro Guedes. Ricardo, que estava em viagem de negócios, não estaria presente. O que, na verdade, era perfeito para seus propósitos. Quando todos estavam reunidos na sala de conferências, Isabela entrou com uma pasta de documentos e uma expressão serena, que não revelava a batalha interna que travava contra o nervosismo. Agradeço a presença de todos, começou, com uma voz firme que surpreendeu até os que já a respeitavam. Chamei esta reunião porque chegou o momento de fazermos uma análise honesta da situação da Fazenda Azevedo. Por quase uma hora, apresentou dados minuciosos sobre produtividade, custos, clima organizacional e projetos de expansão. Os números falavam por si. Desde que assumira a cogestão com Ricardo, os lucros haviam aumentado significativamente, o turnover de funcionários diminuíra e a Fazenda ganhara reconhecimento nacional por suas práticas inovadoras. Estes resultados são fruto do trabalho de muitos, reconheceu ela, olhando ao redor da mesa. Cada um de vocês contribuiu de maneira significativa para esse crescimento, exceto, sua voz ganhou um tom mais grave, é quando escolheram sabotar em vez de colaborar. Um silêncio tenso caiu sobre a sala. Todos sabiam exatamente a quem ela se referia. Sr. Guedes, Isabela dirigiu-se diretamente a Pedro Guedes, que a encarava com uma mistura de desdém e apreensão. Durante meses, tenho tentado incluí-lo no processo de transformação que estamos implementando. Ofereci oportunidades, solicitei sua experiência, respeitei sua história nesta fazenda. Em troca, recebi resistência ativa, sabotagem deliberada e desrespeito público. Ela abriu a pasta e retirou um conjunto de documentos. Estes são registros detalhados de cada incidente, equipamentos, misteriosamente, danificados, relatórios alterados, orientações contraditas, junto com datas, testemunhas e consequências financeiras para a fazenda. O rosto de Pedro Guedes empalideceu. Claramente, não esperava documentação tão meticulosa. Como esposa de Ricardo Azevedo, poderia simplesmente pedir sua demissão, continuou Isabela, com uma frieza calculada que lembrava o próprio Ricardo em seus primeiros dias de convivência. Mas como co-administradora desta fazenda, prefiro oferecer escolhas. Ela deslizou os documentos pela mesa até ele. Primeira opção. Você reconhece publicamente suas ações, apresenta um plano de como pretende reparar os danos causados e compromete-se a trabalhar construtivamente daqui para frente. Segunda opção.
Apresenta sua carta de demissão até o final do dia, com os benefícios padrão garantidos. Terceira opção. Sua voz baixou para quase um sussurro. Estes documentos são encaminhados ao departamento jurídico para avaliação de possíveis processos por danos materiais e morais. A sala inteira prendeu a respiração. Ninguém, em todos os anos de Fazenda Azevedo, jamais havia confrontado Pedro Guedes daquela maneira, direta, documentada, impecável. O capataz olhou ao redor, buscando aliados, mas encontrou apenas olhares baixos ou expressões neutras. Sua rede de influência, construída ao longo de anos, desmoronava diante da evidência incontestável de sua sabotagem. Isso é um absurdo, tentou ele, a voz traindo seu nervosismo. O Sr. Ricardo jamais permitiria. O Sr. Ricardo confia plenamente em meu julgamento, cortou Isabela, com uma autoridade que silenciou a sala. Mas, se preferir, podemos esperar seu retorno para discutir o assunto. Enquanto isso, estará temporariamente afastado de suas funções. Foi o golpe final. A perspectiva de passar dias ou semanas em um limbo profissional, enquanto o resto da fazenda seguia funcionando sem ele, era mais humilhação do que seu orgulho podia suportar. Naquela mesma tarde, Pedro Guedes deixou sua carta de demissão sobre a mesa de Isabela, junto com as chaves do veículo da fazenda e seu crachá de acesso. Saiu sem se despedir de ninguém, uma figura solitária carregando uma caixa de pertences para fora do portão principal. Quando Ricardo retornou, 3 dias depois, encontrou a fazenda operando com tranquilidade sob a liderança serena de Isabela. Ao ser informado sobre a situação, seu primeiro instinto foi de preocupação. Tem certeza que está tudo bem? Ele não tentou nada contra você? Isabela sorriu, tocando o rosto preocupado do marido. Tudo está perfeitamente bem. Na verdade, vários funcionários vieram me agradecer. Parece que Pedro não era exatamente popular entre os subordinados. Ricardo observou-a com uma mistura de orgulho e admiração. Você assumiu o controle da situação melhor do que eu teria feito, admitiu, puxando-a para um abraço. Provavelmente teria perdido a paciência e criado um escândalo desnecessário. Aprendi com o melhor, brincou Isabela, referindo-se à frieza estratégica que tanto admirara e temera em Ricardo no início. Só que adicionei um toque de diplomacia. Aquela noite, enquanto repousavam na varanda observando as estrelas do sertão, Ricardo segurou a mão de Isabela entre as suas, contemplando as mudanças que haviam vivido em pouco mais de um ano. Quando propus aquele contrato, disse ele, a voz baixa e reflexiva, pensei que estava adquirindo uma esposa decorativa, alguém que simplesmente preencheria um espaço vazio. Nunca imaginei encontrar uma parceira, uma igual. Isabela apertou sua mão, sentindo o calor familiar que agora associava à segurança e ao afeto genuíno, não mais ao poder e à intimidação. E eu pensei que estava vendendo minha liberdade para salvar minha família. Nunca imaginei que encontraria uma liberdade diferente, a de ser realmente vista, valorizada pelo que sou, não pelo que represento. Ricardo se inclinou para beijá-la, um beijo lento e profundo que carregava a história de toda a jornada que haviam percorrido. Do contrato frio ao afeto genuíno, da obrigação ao desejo autêntico, do controle à parceria. Quando se separaram, Isabela notou um brilho diferente nos olhos dele, uma emoção contida que parecia querer transbordar. O que foi? Perguntou, acariciando seu rosto. Ricardo respirou fundo, como quem reúne coragem para algo importante. Eu te amo, Isabela. Era a primeira vez que ele pronunciava aquelas palavras. Durante meses, expressara seu afeto de 1000 maneiras diferentes, com cuidados, gestos, olhares, toques. Mas as palavras, tão simples e ao mesmo tempo tão complexas para um homem acostumado a controlar cada aspecto de sua vida, nunca haviam sido ditas. Isabela sentiu lágrimas nos olhos. Não precisava perguntar se ele tinha certeza, se era verdade. A jornada que haviam percorrido juntos falava por si. Eu também te amo, respondeu, com a simplicidade de quem finalmente encontra o nome certo para um sentimento que crescera lentamente, transformando-se de medo em aceitação, de gratidão em admiração,
de desejo em amor verdadeiro. Naquela noite, a intimidade que compartilharam teve um sabor diferente. Não era mais uma dança de corpos que se conheciam, mas a celebração de uma união que transcendia o físico. Cada toque, cada beijo, cada sussurro carregava o peso de uma história que haviam escrito juntos, contra todas as probabilidades. 2 semanas depois, Isabela acordou sentindo-se estranhamente enjoada. Atribuiu inicialmente ao jantar da noite anterior ou a algum vírus passageiro, mas quando os sintomas persistiram por dias, acompanhados de um cansaço incomum e uma sensibilidade acentuada a certos cheiros, uma suspeita começou a formar-se em sua mente. Discretamente, pediu a dona Emília que comprasse um teste de gravidez na cidade. A governanta, que agora a tratava com o respeito e carinho de quem reconhece uma verdadeira senhora da casa, retornou com o pedido sem fazer perguntas, apenas com um olhar de compreensão maternal. Isabela fez o teste sozinha, no banheiro do quarto principal, o coração batendo tão forte que parecia querer escapar do peito. Quando as 2 linhas rosa apareceram na janelinha do teste, sentou-se no chão de mármore. Uma onda de emoções contraditórias invadindo-a de uma só vez. Alegria, medo, expectativa, preocupação. Tudo misturado em um turbilhão que a deixou momentaneamente sem ar. Um filho, uma nova vida, fruto de uma união que começara como um contrato frio e transformara-se em algo tão profundo e verdadeiro. Como Ricardo reagiria? O contrato original nunca mencionara filhos. Seria uma complicação indesejada para um homem que valorizava tanto o controle? Ou seria recebido como a continuação natural do amor que haviam construído? Decidiu esperar o momento certo para contar. Aquela noite, preparou um jantar especial, apenas os 2, na varanda que se tornara seu espaço favorito na casa. Velas, uma garrafa de vinho tinto, da qual ela fingiu beber, trocando discretamente por suco de uva em sua taça, e a comida favorita de Ricardo, preparada com suas próprias mãos apesar dos protestos da cozinheira. Ricardo chegou do trabalho cansado, mas seu rosto iluminou-se ao ver o cenário romântico. Após o jantar, quando estavam sentados lado a lado contemplando as estrelas, Isabela finalmente reuniu coragem. "Tenho algo para te contar", disse, a voz ligeiramente trêmula. Ricardo virou-se para ela, a expressão suavizando-se ao notar seu nervosismo. "O que foi? Aconteceu alguma coisa?" Isabela respirou fundo, buscando as palavras certas. "Lembra-se do nosso contrato inicial?" Uma sombra de confusão cruzou o rosto dele. "Claro, mas pensei que já havíamos superado essa fase." "E superamos", garantiu ela, segurando suas mãos. "Mas aquele contrato tinha termos específicos, obrigações claras. E agora?" Hesitou, o coração acelerando. "Agora temos uma nova cláusula não prevista." Ricardo franziu o senho, claramente sem entender onde ela queria chegar. "Isabela, seja direta, por favor. Está me deixando preocupado." Ela levou a mão dele até seu ventre ainda plano, os olhos fixos nos dele. "Estou grávida, Ricardo. Vamos ter um filho." Por um momento que pareceu eterno, Ricardo ficou absolutamente imóvel, os olhos arregalados fixos no rosto dela, a mão ainda sobre sua barriga. Isabela sentiu o medo crescer. Havia cometido um erro? Era cedo demais? Ele não queria filhos? Então, algo extraordinário aconteceu. Os olhos de Ricardo, sempre tão controlados, encheram-se de lágrimas. Seu rosto, geralmente uma máscara de compostura, transformou-se em uma expressão de pura emoção, alegria, espanto, temor, tudo misturado. "Um filho?" sussurrou ele, a voz embargada. "Nosso filho?" Isabela assentiu, suas próprias lágrimas agora correndo livremente. "Nosso filho." O que se seguiu ficaria para sempre gravado na memória de Isabela como um dos momentos mais preciosos de sua vida. Ricardo caiu de joelhos diante dela, abraçando sua cintura, o rosto pressionado contra sua barriga em um gesto de reverência que jamais esperaria do poderoso empresário que conhecera um ano atrás. "Obrigado", murmurou ele, a voz abafada pela emoção. "Por tudo que me ensinou, por tudo que me deu, por esta nova vida." Quando finalmente ergueu o rosto,
Havia um brilho em seus olhos que Isabela nunca havia visto antes. Uma mistura de vulnerabilidade absoluta e determinação férrea. Serei um pai diferente do que tive, prometeu, com a solenidade de um juramento. Nosso filho conhecerá o amor desde o primeiro dia, sentirá orgulho sem pressão, terá apoio sem cobranças. Isabela acariciou seus cabelos, o coração transbordando de amor. Seremos pais juntos, Ricardo. Aprenderemos juntos, como temos feito com tudo mais. A notícia da gravidez trouxe uma nova aura para a fazenda Azevedo. Ricardo, para surpresa de todos que o conheciam apenas como o empresário implacável, tornou-se quase obsessivo em seus cuidados com Isabela. Contratou o melhor obstetra de Fortaleza, que viajava regularmente à fazenda para consultas. Instalou equipamentos médicos de emergência. Leu dezenas de livros sobre gestação e desenvolvimento infantil. Isabela observava essa transformação com um misto de diversão e ternura. O homem que antes planejara cada aspecto de sua vida com precisão calculista, agora se rendia completamente ao mistério da paternidade, com um entusiasmo quase infantil. "Você acha que será menino ou menina?" perguntava constantemente, mesmo sabendo que era cedo demais para qualquer previsão. "Acho que será saudável e amado", respondia Isabela, evitando alimentar expectativas específicas. "É tudo que importa." Quando a barriga começou a crescer, Ricardo desenvolveu o hábito de conversar com o bebê antes de dormir, contando histórias sobre a fazenda, sobre os cavalos que ele ou ela aprenderia a montar, sobre as estrelas que contemplariam juntos na varanda. Isabela observava essas conversas íntimas com o coração cheio, maravilhada com a transformação do homem que conhecera. O quarto do bebê tornou-se um projeto especial. Ricardo insistiu em participar de cada detalhe, desde a escolha do berço até a cor das paredes, um amarelo suave que serviria tanto para menino quanto para menina. Artesãos locais foram contratados para criar móveis personalizados, peças únicas que contavam a história da região. No 5º mês de gestação, durante o ultrassom que finalmente revelaria o sexo do bebê, Ricardo segurou a mão de Isabela com tanta força que ela brincou que precisaria dela intacta para cuidar da criança. O médico sorriu ao anunciar: "Parabéns, é uma menina." Lágrimas silenciosas escorreram pelo rosto de Ricardo, um homem que, até conhecer Isabela, raramente demonstrava qualquer emoção. Naquela noite, enquanto contemplavam as estrelas na varanda, discutiram nomes. "Quero algo que simbolize o que ela representa para nós", disse Ricardo, acariciando a barriga já proeminente de Isabela. "Algo que carregue significado." "Que tal Esperança?", sugeriu Isabela, pensando em tudo que haviam vivido. "Foi o que nos uniu inicialmente. Minha esperança de salvar minha família, sua esperança de construir algo mais significativo que um império empresarial." Ricardo considerou o nome, testando-o em voz alta. "Esperança Azevedo Costa", disse, com um sorriso de aprovação. "É perfeito." O nascimento de Esperança transformou a fazenda Azevedo de maneiras que ninguém poderia prever. A casa grande, antes um ambiente formal e por vezes austero, encheu-se de cores, sons e uma energia vibrante que contagiava até os funcionários mais sisudos. Ricardo, para choque de seus associados de negócios, reduziu drasticamente sua carga de trabalho nos primeiros meses. Delegou responsabilidades, reestruturou departamentos e reorganizou reuniões, tudo para poder passar mais tempo com a filha recém-nascida. "O império não desmoronará se eu dedicar algumas horas por dia à minha família", declarou ele, quando um sócio questionou suas novas prioridades. "Na verdade, nunca estive mais motivado para garantir que tudo funcione perfeitamente." Isabela observava essa transformação com alegria e admiração. O homem que outrora propusera um casamento por contrato, frio e calculista, agora embalava a filha nas madrugadas para que ela pudesse descansar. Cantava canções de ninar com sua voz grave e fotografava cada pequeno momento como se fosse um tesouro inestimável. O pai de Isabela, agora recuperado e dividindo seu tempo entre a pequena propriedade em Juazeiro do Norte e visitas frequentes à fazenda,
não conseguia esconder o espanto diante da transformação do genro. Se alguém me dissesse 1 ano atrás que Ricardo Azevedo seria esse tipo de pai, eu riria da piada, comentou ele com a filha, enquanto observavam Ricardo mostrando orgulhosamente à pequena Esperança os cavalos da fazenda, mesmo sabendo que ela era jovem demais para compreender. As pessoas mudam, pai, respondeu Isabela, com um sorriso sereno, quando encontram motivos suficientemente poderosos para isso. Quando Esperança completou 2 anos, Isabela descobriu que estava grávida novamente. Desta vez, a notícia foi recebida com celebração imediata, sem medos, sem hesitações, apenas a alegria pura de expandir a família que haviam construído juntos. Um irmãozinho para a Esperança, disse Ricardo, abraçando-a com ternura. Nossa família está crescendo. O segundo bebê, um menino, nasceu em uma noite de chuva, um evento raro e celebrado no sertão. Recebeu o nome de Manuel, em homenagem ao pai de Isabela, criando uma ponte simbólica entre as origens humildes que ela nunca esquecera e o futuro próspero que construíam juntos. A Fazenda Azevedo, agora amplamente reconhecida por suas práticas inovadoras e sustentáveis, tornou-se mais que um negócio. Era o lar de uma família que desafiara todas as probabilidades. A casa grande, antes um símbolo de poder e isolamento, transformou-se em um espaço vivo, onde as risadas das crianças ecoavam pelos corredores antes silenciosos, onde jantares reuniam funcionários e família em celebrações que dissolviam antigas barreiras sociais. A biblioteca, que um dia fora o refúgio solitário de Isabela, agora abrigava uma nova geração de leitores. Ricardo frequentemente era encontrado ali, com Esperança no colo, lendo histórias de princesas corajosas e cavaleiros gentis que salvavam reinos não com força, mas com sabedoria e compaixão. Numa tarde tranquila, enquanto observavam as crianças brincando sob a sombra de uma mangueira centenária, Ricardo segurou a mão de Isabela entre as suas, o olhar contemplativo. Às vezes penso naquela frase que disse no início, comentou ele, a voz baixa e reflexiva. Casará comigo e aprenderá a fazer amor. Que arrogância a minha. Isabela sorriu, entrelaçando seus dedos aos dele. No final, quem realmente aprendeu fui eu, continuou Ricardo. Aprendi que amar não é possuir, controlar ou dominar. É libertar, aceitar, crescer junto. Aprendemos juntos, corrigiu Isabela, inclinando-se para um beijo suave. Como prometemos naquela manhã na varanda da casa dos meus pais. A antiga frase que iniciara tudo, casará comigo e aprenderá a fazer amor, deixara de ser uma ordem, uma imposição. Transformara-se em um símbolo da jornada extraordinária que haviam percorrido. Do contrato ao compromisso, da obrigação ao desejo autêntico, do controle à parceria. No horizonte, o sol começava a se pôr sobre o sertão, pintando o céu com tons intensos de laranja e vermelho. Esperança corria em círculos, perseguindo borboletas, enquanto o pequeno Manuel dava seus primeiros passos inseguros na grama. Ricardo abraçou Isabela por trás, apoiando o queixo em seu ombro enquanto contemplavam o quadro perfeito à sua frente. Não apenas uma família, mas um legado de transformação. De todas as negociações que já fiz, sussurrou ele em seu ouvido, aquele contrato foi, sem dúvida, o melhor investimento da minha vida. Isabela sorriu, recostando-se contra o peito forte que agora representava não poder ou intimidação, mas segurança e afeto genuíno. E de todas as decisões que tomei, respondeu ela, assinar aquele papel foi a que mais me libertou. O sertão ao redor, testemunha silenciosa de sua história, começava a acender suas primeiras estrelas. A propriedade que um dia fora apenas um império de negócios transformara-se no cenário de uma história de amor verdadeira, nascida não de contos de fadas ou paixões instantâneas, mas de escolhas diárias, superações constantes e a coragem de derrubar muralhas para construir pontes. Enquanto as risadas das crianças ecoavam pela propriedade, Isabela e Ricardo permaneciam abraçados, contemplando não apenas o passado que os unira contra todas as probabilidades, mas o futuro que construíam juntos. Um futuro
onde contratos davam lugar a compromissos, onde poder cedia espaço ao amor e onde duas pessoas de mundos completamente diferentes descobriam dia após dia que as maiores transformações começam nos lugares mais improváveis. No deserto da obrigação havia nascido o oásis do amor verdadeiro, não um milagre instantâneo, mas uma construção paciente, regada com lágrimas, fortalecida por tempestades e celebradas agora, sob o céu estrelado do sertão brasileiro, que testemunhara cada passo daquela improvável jornada de transformação.